Boa tarde. Boa tarde. Bom, a gente vai falar sobre o classicismo. O que foi o classicismo? O classicismo foi um movimento artístico surgido no contexto do renascentismo. Foi um contraponto à arte produzida na Idade Média, inspirados nos ideais da cultura greco-romana. Ele aconteceu na Idade Moderna, acredito que foi bem logo no início da Idade Moderna, porque entre o trovadorismo, depois vem o humanismo e o classicismo. O humanismo é como se fosse uma transição da Idade Antiga para a Idade Moderna. Então, o classicismo já é na Idade Moderna. Enfim, o que importa é que está na Idade Moderna acontecendo o movimento. Como o Tiago falou, o classicismo ocorre dentro do Renascimento, ou seja, é a literatura, o classicismo é a literatura do Renascimento. Ele ocorreu por toda a Europa no século XVI. Houve algumas manifestações, ou seja, demandas, na política, na ciência, na religião, nas artes plásticas, arquiteturas e na literatura. Então, essas demandas na literatura vai ser chamada classicismo, e a visão do povo lá é antropocentrismo. Tipo, no trovadorismo, como a gente estudou, era teocentrismo, e aí passou para antropocentrismo. Ou seja, o foco é o homem e tudo aquilo que ele está sentindo, a sua vida. Então, tudo que diz respeito ao homem é o que importa. Agora, a igreja já não vai ser tão importante assim. E aí vai surgir muito questionamento na igreja católica, as pessoas vão questionar muito. E aí vai vir a reforma luterana, e com essa reforma luterana vai surgir a religião luterana também. E aí o homem também vai começar a questionar toda a realidade e todas as ideias que a igreja católica colocava. Tipo, tudo que ele seguia, digamos assim, passou a ser questionado. Aí vai ter uma ênfase cada vez maior no ser humano, em seus sentimentos e dores, e vai surgir um homem questionador, como eu falei. Tipo, ele vai questionar a sua existência, por que isso acontece, por que isso não acontece, e tudo mais. Aqui eu coloquei algumas características do classicismo, que é o humanismo, a valorização do homem, o antropocentrismo, o homem no centro. Tem o racionalismo, que é a valorização da capacidade de racionar. A racionalização, que é o reflexo sobre o mundo e sobre o lugar do homem no mundo. E a valorização da cultura grega, como o Tiago falou, que vai se chamar paganismo. Ou seja, eles vão resgatar e valorizar toda a cultura grega, os filósofos, os deuses, as mitologias e tudo mais. E também vai ter o carpe diem, que é a fruição do dia. Tipo, a vida é passageira, eles vão imaginar assim. E como eles não estavam mais preocupados com o divino, que é a igreja católica, eles não vão mais ligar a vida após morte. Quando a gente estudou o Alto da Barca lá, percebemos que eles ligavam muito para a vida após morte. Eles achavam que ia para o céu, porque por ter deixado alguém rezando por eles, ou por ter deixado dinheiro, ouro, ou sei lá. Ou pelo fato de crer em Deus, só isso, mas tipo, não seguir as leis, digamos assim. E tem a efemeridade do tempo, que é a constatação de que a vida passa rápido. E aí vai surgir um novo estilo pelo gosto do verso, tipo, eles vão gostar muito de escrever, principalmente poema, é claro. E aí vai surgir o decassílabo, tipo, fazer versos com 10 sílabas métricas. E vai substituir a redondilha velha, que vai ser a redondilha maior, que é o verso de 7 sílabas métricas, ou seja, vai vir de 10 a 7 sílabas. Antes era só 5, acho que é só 5 mesmo. E também vai ser utilizado várias figuras de linguagem, que é o paradoxo, a antítese e a personificação. Luiz Vaz de Camões, Thiago. O Luiz Vaz de Camões também tinha outra pessoa junto com ele, que era o Sá de Miranda. Eles se Isso. destacaram-se como os principais representantes do classicismo. O primeiro que notabilizou pelo poema épico Os Lusíadas. E o segundo por introduzir a técnica de composição de poemas em versos decassílabos. Você falou Sá de Miranda, depois que ele passou um tempo na Itália, Sá de Miranda, foi ele que trouxe algumas coisas estéticas do classicismo para Portugal. Aí depois, quem vai se destacar muito, muito mesmo, vai ser Luís Vaz de Camões, que foi ele que fez o classicismo ser muito importante em Portugal. E sua obra é dividida em épica, lírica e dramática. O gênero lírico de Camões, ele vai criar vários sonetos. Ele vai criar, não, ele criou vários sonetos de lírica mais complexas, com versos decassílabo, como você falou. E esses sonetos vão falar sobre a efemeridade da vida e os amores. Aí tem um gênero épico, que é os poemas narrativos sobre os efeitos dos navegadores e guerreiros heróis, que a principal obra desse gênero épico de Camões é Os Lusíadas. Os Lusíadas foi até inspirado na Ilíada, Odisseia, podemos dizer assim, que também são poemas épicos lá da Grécia Antiga. Então, eles se inspiraram mesmo na Grécia, digamos assim,
na cultura, religião, mitologia, essas coisas. Eles pegaram tudo, praticamente. Isso mesmo. Aí os Lusíadas vai trazer vários elementos sobre essa trajetória de Portugal para a Índia e também vai ter muitas mitologias. Então temos essa realidade do classicismo lá em Portugal e tudo que a gente falou até agora do classicismo, o Brasil ainda não foi descoberto. Tipo, é só literatura de Portugal. E aí vem a... Vamos falar sobre os Lusíadas agora. Os Lusíadas é uma epopeia do escritor português Luís Vaz de Camões, que... Qual que é o assunto mesmo, Sara? A viagem do Vasco da Gama às Índias, né? O gênero narrativo, o qual está dividido em 10 cantos, ela é composta por 8.816 versos decassílabos e 1.102 estrofes de 8 versos. Pode-se dizer também que Os Lusíadas é uma epopeia, tá? Então, assim, mais que uma obra literária, ele pode ser considerado também uma obra de arte, porque tal foi o empenho do autor em mantê-la com essa regularidade formal, e é considerado o maior poema épico da língua portuguesa, e foi publicado em 1527 com o apoio do rei Dom Sebastião. O poema conta a história sobre as perigosas viagens marítimas e descobertas de novas terras, povo, culturas, exaltando o heroísmo do homem, que navegador, aventureiro, cavaleiro e amante. E é também destemido e bravo, e enfrenta mares desconhecidos em busca de seus objetivos. E como foi típico do Renascimento, o poema não poderia deixar a característica antropocentrista de exaltação do homem e de suas faculdades mentais e psicológicas. E etc. Né? Em plena expansão marítima de Portugal e de toda a Europa, o sentimento conquistador e heróico era completamente oportuno para ser incutido mesmo? Uhum. Na literatura da época. E além de narrar o caminho para a descoberta das Índias, a epopeia fala sobre as grandes navegações. As grandes navegações, o Império Português no Oriente, os reis e o herói de Portugal, dentre outros fatos que o tornaram um poema histórico. E enciclopédico. Em paralelo, desenvolve-se também uma história mitológica envolvendo lutas entre deuses do Olimpo, Vênus e Marte, Baco e Netuno,